Uma Aventura na Martinica é um filme americano de 1944, dirigido por Howard Hawks, estrelado por Humphrey Bogart, Walter Brennan e Lauren Bacall. O dono de um barco de aluguel na Martinica se envolve com agentes da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 178 na lista dos 1001 filmes. E esse filme é baseado num livro do Ernest Hemingway, que saiu aqui no Brasil com o nome de Ter e Não Ter, que é uma tradução mais literal aí do original, que é To Have and Have Not. O filme ficou Uma Aventura na Martinica, porque era o comum da época mudar assim o nome dos filmes, né? Enfim, realmente o filme conta a história desse dono de barco, é um barco de pesca, é o Humphrey Bogart, né, faz o dono do barco. O filme começa com ele saindo pra pescar com um cara rico ali, o cara fica tentando pescar um marlim, mas o cara não consegue, e aí o cara deve dinheiro pra ele e tal, e o filme tem um segundo personagem muito importante, que já aparece desde essa história, que é um cara que sempre acompanha ele no barco, que é o Ed, que é um sujeito que tá sempre bêbado. Ele tá sempre bebendo, ele é meio ingênuo, meio bobinho, tá sempre meio bêbado. Tudo ele quer beber um pouquinho, tudo ele fala, posso tomar um pouquinho? Posso tomar um pouquinho? E ele fica assim o filme todo, então é esse cara que não é útil, e o filme tem várias conversas sobre o fato dele não ser útil, ele tá ali no barco sempre. Mas o que ele faz no barco? Não muita coisa. Ele às vezes até ajuda um pouquinho, mas assim, ele ajuda uma ajuda que não era necessária, sabe? Não precisava dele. E aí o personagem do Humphrey Bogart está bancando esse cara sem precisar. E aí existem alguns questionamentos em relação a isso, né, ali pelo começo do filme e tal. E aí, bom, ele vai nesse negócio, o cara fala, ai, não vou mais sair com o seu barco de pesca. Ele fala, tá bom, você não vai sair mais, você tá me devendo dinheiro, então você precisa me pagar tanto aí. E aí, nesse momento, aparece a personagem da Lauren Bacall. Ela aparece, ela rouba a carteira desse cara que tá devendo dinheiro pro personagem do Humphrey Bogart. E aí ela entrega a carteira pra ele, porque ele vê que ela roubou a carteira. Ela entrega a carteira pra ele e ele vê que o cara ia fugir. E, bom, essa plot meio que se resolve aí, né? Não vai muito além essa parte. Tem elementos disso que ficam no filme, mas não são tão importantes. A questão é ele com a personagem da Lauren Bacall, que ele chama de Slim. E aí, bom, daí começa assim um romance. Eu, sinceramente, assisti e fiquei meio confuso se o filme me diz que eles já se conheciam ou que eles estão se conhecendo ali pela primeira vez. Porque pra mim eles falam como se eles já se conhecessem. Mas aí tem algumas conversas que já parece que não. E eu fico muito confuso. Eu acho... Eu não sei. A impressão que me dá é que ambas as coisas estão no roteiro. Tanto existe o roteiro que eles já se conheciam, quanto existe o roteiro que eles não se conheciam. E isso de algum jeito ficou atravessado no filme. Essa é a impressão que me passou. De verdade, assim, essa foi a impressão que me passou. Porque eu acho que quando eles se encontram pela primeira vez, tem algum diálogo no sentido deles já se conhecerem. Mas ao longo do filme, tem outros diálogos que parece que eles estão se conhecendo ali, sabe? E aí isso me deixou muito confuso. Mas enfim, aí tem essa coisa, e aí a polícia ali, francesa, na Martinica, a polícia do governo Vichy, né? Então do governo de apoio nazista, né? Chega ali, começa a confiscar coisa, confisca o dinheiro dele. Enquanto isso, o dono de um bar, onde o filme quase todo se passa dentro desse... É um bar-hotel, onde todos eles moram, e o filme se passa quase todo dentro desse lugar. O dono tá querendo que o cara leve no barco, faça uma missão de barco pra ele, pra trazer uns revolucionários franceses que eles estão precisando trazer pra dentro da Martinica. E ele não quer, porque ele não quer se envolver e tal. E aí, no que ele fica sem dinheiro, porque a polícia confiscou tudo que ele tinha, tanto dinheiro quanto passaporte, ele fala, tá, vou fazer então, porque agora eu preciso de dinheiro, então eu vou fazer. E aí ele vai, faz a missão, traz os caras, é um casal, tem ali meio que uma tensão sexual entre ele e a esposa, porque, de novo, todas as personagens femininas têm que servir pra que todos os homens se apaixonem por elas. Isso é a plot básica de todo filme que a gente tá vendo da época. Não só americano, mas principalmente americanos. É uma trama obrigatória, né? E aí tem meio que essa coisa, a Slim fica com ciúme, enfim. O resto do filme é meio que isso. Tipo, ele traz o cara, no processo de trazer o cara acaba levando um tiro, e aí ele não é médico, mas ele tá acostumado, já tirou bala antes, sei lá. E aí ele vai e ele que ajuda a cuidar do cara, e aí a mulher do cara, que a princípio não gostava dele, fala, tipo, ai, mas eu devo a vida do meu marido a você, então agora me perdoa por não ter sido babaca com você. E aí, essa altura, ele tá cada vez com mais ódio da polícia ali do negócio, né? Porque os caras estão sacaneando ele, roubaram o dinheiro, roubaram o passaporte, não deram de volta. Até que tudo culmina num negócio em que ele tá planejando fugir, levando os caras, inclusive. E a polícia chega e aí encontra ele e tal, e ele acaba pegando uma arma
atirando, mata um dos policiais, prende os outros, obriga o cara a falar no telefone, ó, tal pessoa vai sair aí, você precisa liberar a pessoa pra sair e tal. E meio que termina assim, com eles indo embora, ele junto com a Lauren Bacall e tal, e meio que fica por isso mesmo. E aí, bom, parece que a ideia de fazer o filme veio do fato de que o Hawks e o Hemingway eram amigos. E numa viagem de pesca, porque eles pescavam, o Hawks estava tentando convencer o Hemingway a entrar pro ramo do cinema, fazer roteiro de cinema, porque era uma coisa que muitos escritores estavam fazendo na época. A gente já viu aí um filme recentemente que foi adaptado pro cinema pelo Raymond Chandler, que era escritor e já estava trabalhando com cinema. A gente já teve aí alguns outros, muitos participando da adaptação dos seus próprios filmes, mas também a gente já teve uns outros escritores aí, eu acho, participando coisa, e o Hawks estava tentando convencer o Hemingway a entrar pro cinema e o Hemingway não queria. E aí o Hawks disse que ele devia fazer isso e tal, e que o Hawks conseguiria transformar o pior livro do Hemingway num ótimo filme. E aí, para provar isso, ele adaptou esse livro, o que na opinião de ambos, tanto do Hawks quanto do próprio Hemingway, é o pior livro do Hemingway. E aí eu fico curioso, eu não li esse livro, mas aparentemente ambos concordavam que esse era o pior livro do Hemingway e ele resolveu adaptar. Curiosamente, o jeito dele de provar que ele era capaz de adaptar o pior livro do Hemingway foi trocando tudo o que acontece no livro inteiro, porque aparentemente a adaptação do livro é no máximo fiel nos primeiros minutos, o que eu entendo que é a parte dele saindo pra pescar com o outro cara lá. Eu entendo que é essa cena, é a cena dele saindo pra pescar no começo com o outro cara. Parece que isso é do livro e o resto é tudo inventado pro filme. Então, adaptou de verdade ou não adaptou? Não sei, ficou aí na dúvida. Aí o Hawks arranjou um outro escritor pra fazer o roteiro, que foi o William Faulkner, que é outro escritor aí também da literatura, mas que esse já estava trabalhando no cinema. E aí um fato curioso é que, porque o Hemingway no final também participou do roteiro, esse filme é aparentemente o único filme a ter 2 vencedores do Prêmio Nobel participando, trabalhando no filme, né? Porque tanto o Hemingway quanto o Faulkner venceram o Nobel de Literatura. Talvez esse seja o único filme que tenha 2 Nobel de Literatura participando do filme. Eu acho que na Wikipedia tá escrito, a frase tá formulada desse jeito. Mas enfim, tem aí, é só um fato curioso, não é muito relevante, mas tem essa coisa. Na época, o público gostou do filme, o filme foi bem recebido pelo público, porém a crítica não gostou muito do filme porque disse que o filme parecia um remake de Casablanca. O que eu achei ótimo de ler, porque a minha sensação quando eu assisti o filme foi exatamente a mesma. O fato de ambos terem o Humphrey Bogart como protagonista não ajuda, obviamente. Mas assim, em ambos é a história de um cara que não quer se envolver com política, que tá num lugar, numa colônia francesa de dominação nazista, não quer se envolver com política, mas acaba por algum motivo se envolvendo. Não sei nem se eu posso incluir o romance dessa mulher que chega misteriosamente, porque aí todo filme tem isso, né? Todos os filmes da época possíveis e imagináveis tinham isso. Mas aí ele acaba topando se envolver ali com a resistência e no final acaba matando uma figura policial, porque no outro acontece a mesma coisa. Então assim, são muitas semelhanças e coisas que eu acho que não tinha no livro, porque aparentemente o livro é completamente diferente. Então são muitas semelhanças com Casablanca, assim, de verdade, só 2 anos depois, mesmo protagonista. Então eu acho inevitável, assim, eu assisti e minha sensação foi totalmente essa, que eu tava assistindo Casablanca tudo de novo. Um Casablanca menos interessante, porque eu acho que Casablanca foi um filme bem melhor. Eu acho que Casablanca tem muito mais camadas, enquanto esse aqui não tem. Enfim, o Bogart e a Bacall começaram um romance no filme, romance este que virou um casamento, e eles ficaram casados até a morte do Humphrey Bogart, anos depois. Então foi um relacionamento duradouro aí, só curiosidade. Aparentemente, segundo a internet, as únicas semelhanças entre o livro e o filme são o título, o nome e alguns traços de personalidade do Harry Morgan, que é o personagem do Humphrey Bogart, o nome da Marie, apenas o nome do Ed, que é o bêbado, né, eu falei antes, e o nome e alguns traços do personagem do Johnson, que o Johnson é esse cara da cena do começo, é esse cara que aluga o barco dele pra pescar e meio que só aparece no começo do filme. E aí o Johnson, aparentemente, é o único personagem que é realmente muito parecido. É o personagem que ficou igual, tanto no livro, quanto em todas as versões de roteiro que foram fazendo, quanto no filme final. Esse é o único personagem que nunca mudaram, e é um personagem super secundário, porque aí todos os outros personagens são completamente diferentes. De novo, tem os personagens que têm um nome só. É o mesmo nome, mas é uma pessoa completamente diferente. E aí diz que o filme também só tem semelhanças com os primeiros 4 capítulos
capítulos do livro. Não sei o tamanho do livro, mas... Então ele só pega ali o comecinho do livro pra fazer. E aí eu volto naquele negócio que eu falei antes. Basicamente, o que o Howard Hawks fez foi: eu posso transformar seu pior livro num ótimo filme, e o jeito de fazer isso é mudando tudo o que acontece no livro. E não é mais seu livro, né? Porque não é mais. Aparentemente, boa parte da personalidade da personagem da Bacall, da Marie, foi baseada na própria esposa do Hawks, que era Slim Keith. E aí ao ponto de que ele botou o apelido dela de Slim, porque o Morgan, né, o personagem do Humphrey Bogart, só chama ela de Slim o tempo todo, outras pessoas chamam ela de Marie. Ele botou esse apelido que aparentemente é o mesmo da esposa, pra realmente, acho que, reforçar a ideia de como a personagem foi baseada na esposa. E parece que algumas falas dela foram realmente falas da esposa, que aí eu não sei se a esposa criou, falou, ela podia dizer isso, ou se são coisas que a esposa disse e ele falou, eu vou colocar isso no filme, não sei. O comitê de censura da época leu o script, viu vários problemas, falaram que o Morgan é retratado como um assassino que nunca é punido, isso é um problema muito grande, que as mulheres parecem prostitutas e que isso é um problema muito grande. Realmente eu acho que a ideia da personagem da Lauren Bacall ser uma criminosa, de repente fazia com que as pessoas pensassem, mulher criminosa é igual a prostituta, né? Ela é ladra, ela rouba coisas no filme, ela rouba a carteira no filme, mais de uma vez. Mas isso na época de repente se embolava numa mesma ideia, sinceramente talvez até meio hoje, porque, né? Mas aí ele obrigou que os personagens fossem suavizados ali de alguma coisa, que sugestões de relações sexuais impróprias fossem retiradas e que a cena de assassinato fosse feita de um jeito que fica claro que foi autodefesa, né? O que o filme fez no final das contas. Mas eu acho que essas coisas não atrapalharam o filme, sinceramente. Eu acho que esse é um filme que, pra mim, pelo menos pensando nessas referências aí de censura, eu não acho que o filme sofreu por causa disso. Eu acho que todas as cenas funcionaram bem, assim. E aí, a internet me diz que o Hawks pretendia que o roteiro fosse livremente baseado em Casablanca, aproveitando que o ator principal era o mesmo, e que ele fez isso querendo que o filme tivesse o mesmo sucesso que Casablanca teve. O que aí, pra mim, já piora também aquela ideia, porque então não fui eu que achei o filme parecido com Casablanca e os críticos que acharam o filme parecido com Casablanca. O diretor fez o filme pra ser parecido com Casablanca. E aí, por que eu tô assistindo esse filme? Não sei. Aparentemente ainda tem uma coisa muito curiosa no filme, que a personagem da Lauren Bacall canta no filme. Só que ela canta... Eu não sei se eu quero dizer que ela canta mal, a internet me diz que ela canta mal. Eu acho que ela canta estranho. E aparentemente eles chegaram a testar pessoas pra dublar a parte cantada e cantar no lugar dela. E existem lendas aí dizendo que na verdade o que a gente ouve cantando não é ela, é outra pessoa e tal. Mas aparentemente é ela mesmo, porque o Humphrey Bogart em especial insistiu muito, eles já estavam tendo um romance a essa altura. Humphrey Bogart era casado, eles já estavam tendo um romance aí, mas acabaram convencendo a deixar o vocal dela, e ela canta bem estranho, eu não achei que funcionou muito bem não, fiquei meio assim, mas agora sabendo que desde a produção eles já estavam achando estranho, me incomodou mais, porque no filme é tipo, o pianista chama ela canta uma música e o pianista fala, vem trabalhar comigo, vem cantar aqui no negócio comigo, e, tipo, mas se ela canta mal e eles sabem que ela canta mal, qual o sentido de na trama do filme a banda querer que ela cante com eles, sabe? Não faz sentido, a banda querer contratar, pagar ela pra cantar com eles, sendo que toda coisa é que ela canta mal, não faz nenhum sentido, achei essa parte bem bizarra. Enfim, vamos dar uma olhada no que o livro tem pra dizer sobre esse filme. O livro reforça muito o fato de que esse filme tem um final feliz onde o casal fica junto, e como isso é melhor do que o final de Casablanca onde o casal não fica junto. Só que aí, se vocês lembram do vídeo de Casablanca que eu fiz, a gente entra no problema que o casal de Casablanca não podia ficar junto por conta de regras da própria censura, porque a Ilsa, que era a personagem de lá, era casada e ela não podia largar o marido pra ficar com o amante, enquanto aqui a personagem da Bacall, a Marie, é solteira, né? Então esse é um filme que é permitido que eles fiquem juntos, enquanto no outro não é permitido. Além disso, eu acho que esse final é extremamente clichê, e já era extremamente clichê nessa época, todo filme tem final feliz. O outro, pra mim, é muito mais interessante porque tem um final que você não tá acostumado a ver, porque também você assistindo o filme não vai ficar o tempo inteiro pensando, a censura não ia deixar isso acontecer, então com certeza o final não vai ser esse. A gente sabe disso depois que a gente vê, depois que a gente pesquisa. Acho que mesmo na época, o público em geral não tava sabendo quais as regras exatas da censura. No máximo eles estavam vendo um monte de filmes e eles sabiam que nenhum dos filmes isso acontecia, né, de alguém ficar com um amante no final. Apesar de que tem filmes que arranjam uma saída pela tangente pra pessoa ficar com o amante no final de um jeito que não é explícito, a gente já viu caso assim, mas as pessoas
ficarem juntos era o final de todo o filme. Então esse aqui, na verdade, tem o final de todo o filme, enquanto o outro tem um final original. Por que esse é melhor e não o outro? Não entendo. A última frase do que o livro diz, eu fiquei um pouco confuso, eu teria que pesquisar sobre, mas é: quando John Huston ficou sem um final para Paixões em Fúria, Hawks lhe deu o clímax do tiroteio em um barco do romance de Hemingway, que nunca chegou a incluir no filme. Eu não entendi o que isso significa. Eu entendi que eles estão fazendo referência a outro filme, que também é estrelado pelo Humphrey Bogart. É um filme que a gente não viu aqui, eu imagino que ele tá falando aqui, o filme deve ser de antes. Eu não acho que Paixões em Fúria é um filme que a gente assistiu, mas Hawks deu um clímax que nunca incluiu no filme. Então, fez um negócio e não tem um negócio no filme, mas se não tem no filme e a gente tá falando do filme, eu não entendi. Eu fiquei bem confuso. Enfim, sinceramente, ele compara muito com Casablanca, o que pra mim reforça um pouco a ideia de que o filme é meio besta, porque se ele fica o tempo todo sendo comparado com outro filme, e, de novo, o diretor teve a intenção de fazer ele ser parecido com outro filme, falta originalidade, sabe? Eu concordo que os personagens são interessantes. Eu não achei o filme de todo ruim, assim. Foi um filme legal de assistir. Mas entrando aí naquela questão do mérito de colocar o filme ou não na lista, eu já não sei. Eu não vejo sentido. Esse filme cai nessa história que eu sinto que eu tenho que falar muito, porque eu acho que às vezes eu vejo uns comentários de gente falando, tipo, como que você não gostou do filme? Não é que eu não gostei, o filme é bom, tá? Eu gostei do filme, é divertido e tal. Os personagens estão ótimos, eu acho que realmente a química entre o Bogart e a Bacall é muito citada. O livro cita, a internet cita, os críticos da época citaram, todo mundo fala disso. E é verdade, eles funcionam muito bem juntos. O filme tem diálogos interessantes, parece que eles improvisavam diálogos na hora, tipo, antes de filmar, eles sentavam numa roda, em cadeiras mesmo ali, atores, roteiristas, o diretor e tal, e ficavam meio que lendo os textos e conversando, e parece que várias falas do filme foram inventadas ali, assim, nessas conversas. E eu acho que isso transparece no filme, realmente é um filme com diálogos interessantes, é um filme com muita coisa legal, mas eu não acho que ele tem nada de tão incrível pra destacar ele desse jeito na lista, entendeu? Então é um filme que eu recomendo assistir porque ele é legal, mas é um filme que eu sinto que eu definitivamente não colocaria ele aqui. Eu não acho que vale, sabe? Eu acho que ele tá tirando o lugar de coisas mais interessantes, mais diferentes, num filme que é meio genérico. É um genérico bom, sabe? É um filme genérico, bem feito. Muitos filmes são. A verdade é que um monte de filme que a gente assiste e gosta, no fundo, é um filme genérico, mas o filme é entretenimento, sabe? Não é um imenso problema ele ser genérico. Não sempre, pelo menos, né? Não é um problema inerente o filme ser genérico. Mas eu acho que na hora de você botar ele numa lista, tipo, esses são os melhores filmes, são os filmes pra você ver antes de morrer e tal, eu já acho que isso fica problemático. Eu sei que eu falo isso com frequência, mas eu sinto que todo vídeo pode ser o primeiro vídeo de alguém, e eu acho que esse é o tipo de coisa que eu preciso sempre reforçar, pra não chegar alguém aqui dizendo, mas como você odiou esse filme? Eu não odiei o filme é legal, é divertido, mas definitivamente eu não colocaria ele na lista. Bom, como sempre, me dê as opiniões de vocês, me digam o que vocês acham, o que vocês acharam desse filme, pra quem assistiu. Em breve nós estamos de volta com outro vídeo. É isso, até a próxima. Valeu, até mais!